Bom, gente, na última aula, a gente conversou sobre a motricidade ocular extrínseca, explicou a anatomia, um pouco da fisiologia de como funciona a interação entre os músculos, na órbita, o globo ocular, os nervos que controlam esses músculos. E eu comecei a introduzir para vocês alguns conceitos, como controle supranuclear do olhar e a integração da motricidade ocular para o olhar conjugado. E nisso, eu introduzi um conceito que é um pouco mais complexo, que é o conceito do reflexo vestíbulo ocular, que demanda que vocês conheçam a estrutura, conhecida como vestíbulo, que é responsável, pela sensação de movimento e posição da cabeça e pela conjugação dessa posição e movimento da cabeça com o olhar conjugado. Então, o objetivo dessa aula é que vocês conheçam a anatomia e fisiologia desses vestíbulos. A gente vai ver que ele é composto de duas partes. Uma responsável pela aceleração linear da cabeça, cabeça indo para frente, para trás, para cima e para baixo, que são o sáculo e o utrículo. E uma outra que é responsável pela aceleração angular da cabeça, virar para um lado para o outro, para a esquerda para a direita, dessa forma. Então, acelerações angulares são feitas por essa segunda parte, que são os canais semicirculares, que são os canais de interesse para o reflexo vestíbulo ocular. E uma vez que vocês entendam isso, a ideia é que vocês compreendam a conjugação dos movimentos da cabeça em coordenação com o olhar, que é essa capacidade, por exemplo, minha aqui de olhar para você aqui na câmera, estou olhando para a câmera, e se eu virar minha cabeça girar para a direita ou para a esquerda, de manter o meu olhar fixo na câmera. Isso aí foi um ganho evolutivo muito importante, para a capacidade de você fugir de predadores ou manter o olhar numa presa, por exemplo. Isso ajudou bastante na evolução aí das espécies. Tá? E aí, o vestíbulo, essa estrutura aqui, que fica no osso temporal, na parte petrosa do osso temporal, e que, como eu falei, é dividida em sáculo, essa região aqui, que é responsável pela aceleração linear para cima e para baixo, uma dicasinha aí meio infame, que é sáculo para cima e para baixo, e o trículo, que é aceleração linear para frente e para trás. Enquanto os canais semicirculares são responsáveis pelos movimentos angulares da cabeça. Um conceito importante aí para a aula lá de oitavo par, quando a gente vai falando de vestíbulo mesmo, propriamente dito, é que o sáculo e o trículo, eles têm pequenos fragmentos de carbonato de cálcio, os otólitos, que vão permitir aos receptores ter essa sensação, essa percepção de aceleração linear. Enquanto os canais semicirculares funcionam só por circulação de endolinfa. Não é para ter otólito em canal semicircular. A gente vai ver mais à frente uma patologia conhecida como vertigem posicional paroxística benigna, que é quando um otólito sai desse sáculo e o trículo e cai no canal semicircular. Mas, enfim, isso é a introdução de um outro tema já. Vamos focar aqui nos canais semicirculares, na disposição deles na cabeça. Falei para vocês que o vestíbulo fica na parte petrosa do osso temporal e vou acrescentar agora que eles estão dispostos de 90 graus entre cada um deles. O canal horizontal fica um pouquinho, com angulação um pouquinho assim, de 30 graus para cima em relação ao plano horizontal de fato, e aí é considerado, por exemplo, o plano naso-occipital, enquanto os canais anterior e posterior são dispostos de 90 graus um do outro. Então, assim, tirando aqui de referência, a própria cabeça da gente, eu vou levantar o braço aqui, a gente tem 90 graus em relação à cabeça. 45 graus é a direção do canal anterior, 45 graus lá para trás, ou 135 graus, é a direção do canal posterior. Por que isso é importante? Quando a gente for falar do estímulo do canal anterior e posterior e de como examinar, a gente precisa entender como a gente vai posicionar a cabeça para os melhores movimentos dos olhos para a gente examinar. E vamos começar a entender pelo mais fácil. O canal horizontal, ele é responsável pelos movimentos na horizontal da cabeça. Então, cabeça para a direita, cabeça para a esquerda, pelos canais horizontais. Se eu viro a cabeça para a direita, eu estimulo o meu vestíbulo da direita. Se eu viro para a esquerda, eu estimulo o vestíbulo da esquerda. O canal anterior do vestíbulo, canal horizontal, perdão, do vestíbulo da esquerda. E o que acontece? O vestíbulo, eles estão trabalhando em relação ao outro, O da direita tende a empurrar o meu olhar conjugado para a esquerda,
E o da esquerda tende a empurrar o meu olhar conjugado para a direita, o meu eixo corporal e de olhar conjugado para o lado contralateral. Né? Por isso que quando eu tenho uma lesão destrutiva do vestíbulo direito, o paciente tende a sentir uma, né, lateropulsão para o lado direito, por exemplo. Ele tende, nos exames, a ficar girando no próprio eixo para o lado da lesão, né? Porque o lado contralateral fica empurrando na direção do lado lesado. Então, qual a importância disso? Né? Em relação ao meu olhar conjugado horizontal. Se eu viro a cabeça para a direita, eu estimulo o canal horizontal da direita e inibo da esquerda. Se eu estimulo o canal da direita, ele vai jogar o olhar conjugado meu para a esquerda, como a gente acabou de falar. Então, estou olhando para a câmera, virei a cabeça para a direita, mas meu olhar foi jogado para a esquerda durante esse movimento. O que aconteceu? O canal semicircular horizontal direito, através de impulsos excitatórios para os núcleos vestibulares, foi enviado, né, para o núcleo do sexto da esquerda, que estimulou o reto lateral da esquerda, e foi enviado para o núcleo oculomotor, né, da direita, que estimulou o reto medial da direita e permitiu, né, a abdução do olho esquerdo pelo reto lateral e a adução do olho direito pelo reto medial direito. E assim, o olhar conjugado foi completamente jogado para a esquerda. O canal horizontal mais simples. Vamos entender agora como se examina canal anterior e canal posterior. Eu falei para vocês agora que o canal anterior, né, ambos os canais anteriores estão em ângulos de 45 graus aqui para minha frente, né, para minha diagonal direita e esquerda. E os canais posteriores em ângulos de 45 graus para trás, em relação ao meu occipito. Né. Para eu examinar meu canal anterior, por exemplo, aqui, o canal anterior direito da Natalie Portman, eu pedi para ela olhar para a esquerda. Né. O que aconteceu? Se eu quero examinar o meu canal anterior direito, eu preciso direcionar minha cabeça para a direita para colocar o canal anterior do vestíbulo na direção, né, do examinador, na sua direção, no caso. Né? Pronto. Então, eu virei minha cabeça a 45 graus para a esquerda para posicionar o canal anterior do vestíbulo direito para frente, na sua direção. E para eu estimular, para eu fazer um estímulo excitatório para o canal anterior, eu preciso colocar a cabeça na direção dele, que é para baixo. O que acontece, né? Quando meus olhos estão... Minha cabeça está 45 graus para a esquerda, meus olhos estão para frente, e eu boto a cabeça para baixo. Meu olho abduzido, que é o direito, foi para cima. Meu olho aduzido, que é o esquerdo, foi para cima. Só que a gente aprendeu na aula passada que o olho em abdução, quem faz o estímulo para olhar para cima é o reto superior. E o olho em adução, quem faz o estímulo para olhar para cima é o oblíquo inferior. Então, meu canal anterior tem que mandar estímulo via nervo vestibular, núcleo vestibular, para o terceiro contralateral, que vai estimular o reto superior, né? O reto superior do meu olho direito e o oblíquo inferior do olho esquerdo. Então, estimulei o canal anterior, canal semicircular anterior direito. Esse estímulo vai via nervo vestíbulo coclear, né? Vai para o oculomotor da esquerda, e do oculomotor da esquerda vai direto para o oblíquo inferior. Só que lembra na aula passada que eu falei que o subnúcleo do reto superior do complexo oculomotor é cruzado? Então, do oculomotor esquerdo, ele cruza e vem fazer o estímulo do reto superior do olho abduzido. Dessa forma, esse movimento é todo conjugado via canal anterior, canal semicircular anterior do vestíbulo direito. Se eu quiser testar o canal anterior do vestíbulo esquerdo, o que é que eu faço? Viro a cabeça para a direita, posicionei o canal anterior aqui, cabeça para baixo. Agora foi o reto superior do olho esquerdo e o oblíquo inferior do olho direito, todos controlados pelo oculomotor da direita, que recebeu o estímulo do canal anterior da esquerda. Tá? Agora ficou um pouco mais confuso, mas se vocês entenderem, né, esse movimento que a Natalie Portman fez aqui, foi todo mediado, né, através do posicionamento do canal anterior de interesse para frente. Então, meu canal anterior de interesse é o da direita, eu vou posicionar ele para frente, virar a cabeça para a esquerda 45 graus. Se for o da esquerda, eu viro a cabeça 45 graus para a direita. Posicionei. Aí, para eu testar, eu direciono a cabeça no sentido do canal anterior, faço um estímulo excitatório, isso vai excitar, né, o reto superior do olho que tiver abduzido e o oblíquo inferior
do olho que tiver aduzido, de maneira conjunta, enquanto a musculatura antagonista é inibida pelo mesmo canal. Tá? Só que essa não é a única forma de testar o canal anterior. Né? Porque, por exemplo, vamos lá, de novo, para o canal semicircular anterior direito. Eu falei para vocês que para botar ele para frente, eu precisava virar a cabeça para a esquerda. Mas se eu botar a cabeça para a direita, ele vai ficar na direção aqui da parede à minha direita, né? Para eu estimular ele, eu preciso fazer um movimento na direção dele. Então, se eu fizer esse movimento aqui, eu também estou estimulando o canal anterior. Só que qual foi o movimento que os olhos aqui fizeram, né? Vamos ver. Quando a moça fez, né, estimulou o canal anterior da direita dela aqui. O olho direito encicloduziu. Né? E o olho esquerdo excicloduziu. Tá? E aí, na aula passada, eu falei para vocês que quando o olho está em abdução, quem faz a exciclodução desse olho é o oblíquo inferior. E quando o olho está aduzido, quem faz a enciclodução é o reto superior. Então, essa conjugação é a mesma conjugação desse movimento. É tudo via estímulo do canal anterior direito. Se eu quiser testar o canal anterior esquerdo da mesma forma, eu posso testar dos dois jeitos também, né? Ó, testando o canal anterior, posicionando ele para frente. Eu vou fazer esse estímulo. Posicionando ele para a parede da esquerda aqui. Eu vou fazer esse estímulo. Então, o olho aduzido encicloduz e o olho abduzido excicloduz. E aí o movimento vai usar os mesmos músculos, então vai usar os mesmos nervos, vai usar o mesmo canal semicircular. Beleza? Ô, Cadu, beleza? Acho que comecei a entender. Mas e o posterior? Né? Para testar o posterior, a gente vai seguir o mesmo princípio de posicionar o canal para o lado que a gente quer. Né? Então, por exemplo, aqui, eu quero posicionar o meu canal posterior para lá para trás. Então, canal semicircular posterior direito. Eu vou virar a cabeça para a direita. Ele está lá para trás agora. Certo? Então, mas qual é o movimento que eu vou fazer para estimular o canal posterior? É esse aqui? Não. É colocar a cabeça na direção dele. Então, eu vou olhar para trás. Beleza? O que é que aconteceu? O olho abduzido foi para baixo. E o olho aduzido foi para baixo também. Quem que põe o olho para baixo quando o olho está em abdução? O reto inferior. Mas quando está em adução, é o oblíquo superior. Pô, Cadu, mas aí são nervos diferentes, né? Mas vai seguir o mesmo princípio lá do terceiro, quando a gente falou na conjugação. Lembra que o reto superior cruzava? Aqui quem vai cruzar é o oblíquo superior. O quarto é cruzado. Certo? Então, o canal posterior, quando a gente estimula ele, né? Coloquei o canal posterior lá para trás e virei a cabeça para cima, para os olhos virem para baixo. O reto inferior está conjugado com o oblíquo superior da direita. O estímulo veio do meu canal semicircular posterior direito, cruzou, foi para o núcleo do quarto, cruzou de novo para estimular o oblíquo superior para olhar para baixo, e foi para o terceiro desse lado e veio direto para estimular o reto inferior desse. E aí fez esse movimento. Né? Esse movimento. Se eu quero testar o esquerdo, viro a cabeça para a esquerda, meu canal semicircular posterior esquerdo está lá para trás, esse movimento. Né? Beleza. Mas aí tem como testar também virando a cabeça para um lado e para o outro? Tem. Se eu posicionar o meu canal semicircular posterior para o lado, então, por exemplo, o meu canal semicircular posterior direito agora, ele está numa diagonal lá para trás. Se eu virar para cá, eu posicionei ele para o lado. Para eu estimular ele, eu preciso fazer esse movimento com a cabeça. Né? O que é que aconteceu aqui? Quando eu fiz isso. Esse olho encicloduziu. E esse olho excicloduziu. Né? Quem encicloduz o olho em abdução? Né? É o oblíquo superior. Quem excicloduz o olho em adução? É o reto inferior. Então, o estímulo foi exatamente o mesmo do canal semicircular posterior direito. Existem duas formas, então, da gente testar o VOR, né, de canal anterior e posterior. Vai depender da posição da cabeça. Pô, Gadu, mas acaba ficando meio confuso, não tem uma forma mais fácil da gente testar? Eu sugiro que vocês sigam as 6 posições do olhar. Quais são as 6 posições do olhar? Né? A gente vai testar, não testa horizontalmente? Então vai. Testei o VOR horizontal. Canais horizontais já foram. Só que aí eu quero testar canais anteriores e posteriores. Para testar o meu canal anterior direito, eu não virei a cabeça para cá e fiz esse movimento?
Para testar o posterior esquerdo, é só fazer isso. Então, testei anterior direito e posterior esquerdo. Né? Anterior esquerdo, anterior direito, esse movimento. Posterior esquerdo, esse movimento. Para o outro lado, o que é que eu vou testar? Quero testar o anterior esquerdo, esse movimento. Quero testar o posterior direito, esse movimento. Beleza? E aí, pessoal, última sugestão dessa aula, espero que isso tenha ajudado um pouquinho vocês a entender melhor aquela confusão de reflexo vestíbulo ocular, que é o que está no livro. Mas uma dica prática é vocês agora estudarem a manobra de Dix-Hallpike. Porque a manobra de Dix-Hallpike nada mais é do que a tentativa de tirar um otólito do canal posterior. Então, o que é que se faz na manobra? Né? Você posiciona o canal posterior de interesse, vamos supor que é o direito, 45 graus, então você colocou o canal posterior lá para trás. Você vai descer com o paciente e deixar a cabeça pendente 30 graus. Então, você está colocando o otólito no ponto máximo dele, para você estimular ao máximo aquele canal semicircular e fazer o diagnóstico. E aí, você vai e faz a outra manobra, né? A de Epley, para você corrigir aquilo. O que é que você precisa fazer? O paciente está lá deitado, com a cabeça pendente para trás, você vira para o outro lado. O que é que aconteceu com o canal semicircular? O canal posterior não estava lá para trás? Quando você virou 90 graus, foi para lá. Aí você vira o corpo do paciente no eixo. Aí você virou ele para frente, né? Ele para cima, mais ou menos, agora. Aí quando você levantar ele de novo, você está tentando tirar os otólitos todos para você poder corrigir a VPPB. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor cada uma dessas histórias aqui, né? Canal horizontal, canal posterior, canal anterior, e como eles funcionam em relação à conjugação dos olhos. Não é uma aula fácil, é uma aula que assim, exige um pouquinho de releitura, de ver de novo a aula, de tentar fazer na prática para poder examinar e ficar raciocinando nos nervos e nos músculos, mas uma hora entra. Espero que tenha ajudado a clarear um pouquinho como funciona esse reflexo vestibular. E até a próxima aula.